Nessa manhã, nós vamos, com a graça de Deus, terminar a exposição do precioso livro de Jonas. Eu convido você a abrir a palavra de Deus nesse livro e para a nossa meditação e edificação nessa manhã. Servindo aqui nessa igreja já há quase 8 anos, nós tivemos a oportunidade e o privilégio de fazer exposição de livros inteiros no Antigo Testamento, no Novo Testamento, intercalando. E sempre que a gente começa a expor um livro, pelo menos para mim, a gente fica com aquele medo: será que eu vou dar conta? Será que Deus vai me assistir nessa jornada para compreender e trazer a palavra? E Deus tem sido fiel, gracioso em nos sustentar e nos dar a bênção de debruçar-se sobre o texto em oração, com humildade, para entender e edificar a igreja. Nessa manhã, o nosso texto é o capítulo 4 do livro de Jonas, a partir do versículo de número 6. Que diz assim o texto: mesmo assentados como vocês estão, eu lhes convido a me acompanhar na leitura do texto, que diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Uma vez mais, fecha os teus olhos e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor Deus, que privilégio nós temos, que prazer é estar na Tua presença, na companhia dos santos, nessa assembleia, nessa manhã, para Te adorar e bendizê-lo. E como parte da nossa adoração, Senhor, nós oramos ao Senhor Deus para que Tu fales conosco nessa manhã, para que Tu sejas servido em manusear esse vaso de barro, para edificar a igreja, trazer glória para o nome do Senhor Jesus, nosso Redentor, aquele que é a razão deste encontro nessa manhã. Nele nós fomos enxertados, unidos, desfrutamos de tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Nós Te louvamos por isso, Senhor nosso Deus. E pedimos ao Senhor nosso Deus que o Espírito do Senhor Jesus, que habita em nós, que está no nosso meio, que é o Espírito da palavra, da verdade, da promessa, opera em nós, santificando-nos, dando-nos disposição e compreensão para receber a Tua palavra nessa manhã. Oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Frustração você sabe o que é, né? Com certeza você sabe o que é frustração. Por que será que as pessoas ficam frustradas, hein? Por que será que nós, num momento ou noutro, nós ficamos frustrados? Você já ficou frustrado? Você já ficou frustrado, decepcionado por alguma razão, em algum momento da sua vida? Queridos, quando nós olhamos e pensamos nessa experiência humana, são várias as razões do porquê nós ficamos frustrados. São várias as razões. Mas, via de regra, é porque as coisas não saíram como nós gostaríamos que saíssem. Via de regra, nós ficamos frustrados porque as coisas não aconteceram como nós gostaríamos que elas acontecessem. É quando você se sente, em tantas situações, contrariado. Você se sente contrariado.
E Jonas, ele está contrariado. Ele está muito chateado com o acontecimento, com as coisas que estão acontecendo e que não vieram naquele tom, naquela expectativa que ele tinha no que diz respeito à destruição do povo da cidade de Nínive. E você sabe que frustração, ela gera uma outra coisa. Frustração gera ira. Uma pessoa frustrada fica irada. E a ira vai gerar uma outra coisa como resultado. Então, frustração gera ira, a pessoa fica irada, né, bicuda, muito chateada, raivosa. E essa outra experiência vai resultar em uma outra postura, que é a indiferença, a frieza. Então, frustração, ira e depois indiferença. E nós notamos isso. Jonas, ele está frustrado, ele fica irado, e como resultado disso, ele, então, assume a postura de indiferença. Pessoas frustradas tendem a ficar iradas. Boa parte da sua ira, da sua explosão, do modo como você ofende as pessoas, do modo como você peca contra Deus, tem a ver com a sua frustração e que culminou com uma ira. E pessoas iradas tendem a ser indiferentes. Isso é fato. Um homem que fica frustrado por conta de alguma coisa relacional com a sua mulher, acaba eclodindo o seu coração, esse vulcão que estava adormecido explode, e de repente ele assume diante da sua esposa uma indiferença, uma frieza, começa a tratar a esposa com frieza, e pode acontecer também da esposa no que diz respeito ao seu marido, e são muitas as possibilidades nos nossos relacionamentos interpessoais, e inclusive no nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. Nessa manhã, nós vamos ver como Deus trata um crente frustrado. Como que Deus trata um crente frustrado à luz desse texto? Nós vamos ver 3 coisas. A primeira coisa que Deus usa para tratar um crente frustrado é a provisão. Deus tinha tudo, né? Se Deus quisesse, e Ele pode fazê-lo, Deus tinha tudo para deixar a pessoa à mercê da sua própria sorte. Entretanto, Deus usa o mecanismo da provisão para cuidar de um crente frustrado. Em segundo lugar, Deus usa também como instrumento para cuidar de um crente frustrado a provação. Então, Deus sai da provisão e Deus vai para a provação. Deus prova esse sujeito para descortinar e revelar o que realmente está regendo o seu coração. E depois, por fim, Deus também usa, eu acho que não existe esse conceito, mas eu estou querendo rimar aqui, né? A provisão, provação, perguntação. Pergunta, Deus usa pergunta. 3 P's. 3 P's Deus usa para tratar um crente frustrado. Então vamos ao primeiro ponto aí, que está no versículo 6, que diz assim: mantenha a sua Bíblia aberta, é importante, né? A bênção de fazer pregações positivas é que você depois tem uma ideia panorâmica, geral e pormenorizada do livro que você ouviu a exposição. Então diz assim o texto: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse, olha só gente, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, e olha só, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou de que jeito? Bíblia aberta aí, gente. Em extremo por causa da planta. Agora, se você olha o antes desse então, desse versículo 6, tem um então no versículo 5. O que isso está colocando para a gente, esse cenário, essa moldura da narrativa do livro de Jonas? É que Jonas já tinha tomado uma iniciativa para se proteger, para se livrar do desconforto. Embora, de modo insuficiente, o profeta providenciou um meio para amenizar o seu desconforto situacional. Quem aqui está me entendendo nessa manhã? Vamos ficar ligados aqui. Eu espero que a conferência, né, os 4 dias, não tenha arrancado as suas energias a ponto de você se divagar nessa manhã. Então veja só, assim que ele saiu da cidade, ele vai para um lugar estratégico, ele quer visualizar a cidade na esperança de que talvez Deus mude de ideia
do equívoco de Deus, e Deus então destrua a cidade. E ele providencia uma cabana, ele se cobre ali para tentar amenizar, trazer um tipo de alívio. E é interessante isso porque, irmãos, tantas vezes na jornada da vida, a gente tenta de todo modo, com as nossas obras, resolver a nossa situação. Não é verdade? A gente empreende uma tentativa. Isso não é uma coisa nova. Adão e Eva, quando pecaram contra Deus e viram que estavam nus, o que eles fizeram? Cozeram folhas de figueira para tentar cobrir a nudez. E quando Deus finalmente se encontra com eles falam assim: nós nos escondemos de ti porque ficamos com vergonha. O que mostra é que as nossas obras nunca serão capazes de produzir aquilo que nós necessitamos. Jonas tenta, mas porque ele está na contramão de Deus, ele não vai conseguir a bom êxito, conseguir algo que vai ser permanente ou que vai ser benéfico dentro da extensão do seu sofrimento. Então, sabe o que faz? Deus então providencia. Deus faz o que ele não consegue fazer. Deus faz de modo efetivo, de um modo eficaz, o que o profeta não conseguiu fazer. Deus faz nascer uma planta, e a planta então sobe e cresce por cima daquilo que ele já tinha tentado fazer, e finalmente traz conforto para Jonas. Sombra naquele momento e naquela situação na qual Jonas estava, foi algo que trouxe alívio para o profeta, e ele estava precisando de alívio. O que nós aprendemos, irmãos, é que a provisão de Deus foi um gesto concreto da bondade divina para com o profeta. Irmãos, isso é extraordinário a gente olhar para esse ponto aqui. Porque veja só, trata-se de um servo de Deus em rebeldia, na condição de rebeldia, de um homem que está com o coração avesso à vontade de Deus, que não consegue se aquietar e conformar-se à vontade de Deus, e entretanto Deus, na sua provisão, manifesta-se de modo concreto a sua bondade para com este homem. É algo extraordinário. Agora veja só, assim que Jonas experimenta o frescor produzido pela planta, o profeta fica extremamente alegre com a planta. Ele fica extremamente alegre com a planta. Olha só o que um estudioso disse sobre essa postura de Jonas. Ele diz assim: sua alegria era corruptamente egoísta. Você está comigo aí, Esther? Era corruptamente egoísta e carnal. Alegrou-se pelo presente, mas não teve a mínima consideração pelo doador. Quando o presente murchou, ficou o quê? Ficou bravo e queixou-se com Deus. Irmãos, muitas vezes agimos como o profeta Jonas. Nossa alegria é com a provisão. É com aquilo que Deus usou para amenizar o nosso drama e trazer alívio para nós. Por vezes, a nossa alegria é por causa da coisa recebida, não é por causa daquele que nos deu a coisa recebida. Muitas vezes nós agimos assim. Nós vibramos tantas vezes com a doação que Deus fez, mas nos esquecemos daquele que foi o agente doador. A alegria de Jonas não é com Deus. Não é com Deus, ele não percebe que mesmo diante daquela situação, daquele coração belicoso com o qual ele está se portando diante de Deus, ele não se alegra com Deus, ele se alegra com a planta, em extremo. Porque ele não está feliz com Deus, porque Deus não está fazendo as coisas do jeito que ele quer que seja feito. Embora ele não consiga ver que Deus, na sua provisão, está cuidando dele. Ele não merece nada daquilo que Deus está fazendo, mas Deus, na sua benevolência, na sua generosidade, está cuidando do profeta. E, queridos, tantas vezes nós somos assim também.
Nós tendemos a ficar com uma alegria efusiva com o carro novo. Nós tendemos a ficar com alegria efusiva com a casa nova, com a reforma da casa, com a cura que veio, com isso e aquilo, com o filho que chegou, com o casamento que aconteceu, com o concurso que finalmente emplacou e tantas outras coisas, mas nos esquecemos que foi Deus quem agiu para que tivéssemos aquilo. E quase que idolatramos aquilo. E ficamos refém daquilo de tal modo que se aquilo for nos tirado, e tantas vezes Deus nos tira aquilo, vai descortinar o nosso coração e mostrar o que é a paixão e os anseios e as afeições do nosso coração, que nunca foi o Senhor Deus, sempre foi afeito a coisas que vieram. Quem está comigo aqui? Imagine comigo aqui a história de um pai que tem 2 filhos e que está em viagem, e esses 2 filhos vão assumir 2 atitudes. Então o pai está voltando de viagem, pense comigo, imagine. O pai está voltando e o pai resolveu comprar um presente para cada filho. E quando ele chega na expectativa de reencontrar, de estar com seus filhos, e abre as portas, os filhos querem saber o que o pai trouxe. E de repente o pai tira da sua bagagem um presente e dá ao primeiro filho. E volta-se para o segundo filho e dá um presente. E o primeiro filho recebe o presente e não abraça o pai, aparta-se do pai e vai para o seu canto e vibra com aquela novidade daquele presente. O primeiro filho se alega com o presente, mas pega o presente, coloca no sofá e corre em direção ao pai e abraça o papai e fica no peito do papai, com a cabeça no ombro do papai. Ele ficou feliz com o presente, mas a presença do pai é mais importante do que o presente, e ao passo que o outro não, se envolveu tanto com o presente, com as cores do presente, com a novidade do presente, que não teve a oportunidade ou interesse de ficar no aconchego do colo do pai, do abraço do pai, de sentir o cheiro do pai, de ouvir o tum-tum do coração do pai. Queridos, às vezes nós nos apegamos ao presente e ficamos olhando para o presente, as cores do presente, a estética do presente, e nos esquecemos daquele que nos doou o presente. Jonas é esse tipo de gente. Com qual dos filhos nós nos assemelhamos mais? Com qual dos filhos nós nos assemelhamos mais? Com aquele que recebe o presente e aparta-se do pai e vai curtir o presente, ou daquele que recebe o presente, reconhece, fica alegre com o presente, mas volta-se para o doador do presente? Como é a sua postura diante desse Deus que, mesmo diante das nossas rebeldias, vem com a sua provisão e nos cobre de amor, de graça, de generosidade, queridos? Como que nós temos agido? A gente olha para esse livro e nós percebemos que Deus é o agente de todas as ações nessa moldura grande de todo o livro. Foi Deus quem mandou a grande tempestade. Foi Deus quem enviou o grande peixe. A planta que nasceu foi Deus que fez com que ela nascesse. O verme que Deus vai enviar para corroer as raízes da planta e a planta morrer, é Deus quem está agindo. O vento oriental que vem para provar Jonas, é Deus que está fazendo. Tudo obedece o comando de Deus, porém o profeta não obedece. Ele não está disposto a sujeitar-se à vontade de Deus. Jonas, ele faz escolhas contrárias à vontade de Deus. E Deus, nesse contexto, pense comigo, Deus poderia ter dito: Jonas, a escolha é sua. Você resolveu sair da cidade. Você resolveu fazer a sua própria cabana para aliviar o seu desconforto. Deus poderia ter dito: agora banque com as suas escolhas. Arque com as consequências. Fique de longe da cidade, olhando nessa expectativa doentia. O que Jonas tem é uma expectativa doentia. Inclusive a pastoral de hoje que nós publicamos, eu sei que vocês não leem, mas enfim, né, diz respeito à esperança raivosa. Então veja só. Mas mesmo assim, Deus providencia algo benéfico para o profeta. Não é extraordinário? Não é coisa, Deus está tratando um crente frustrado. Deus poderia ter deixado ele com o seu coração amargo, entretanto, Deus vem na sua direção e cuida dele. Queridos, há uma coisa que é muito interessante de olhar nas Escrituras, especialmente nessa história, na história de Jonas, que o homem tem liberdade para obedecer ou não obedecer. Com isso, eu não estou querendo dizer
que isso significa que o homem tem condição de medir forças com Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o homem, no exercício desse dom precioso, liberdade é um dom precioso que Deus deu para o ser humano. Ele pode fazer escolhas. Ele pode fazer escolhas. Mas o homem, ele terá que nessa escolha que ele faz de submeter ou não submeter, ele vai ter que arcar com as consequências. Veja só, Deus não impediu Jonas de comprar a passagem, de embarcar no navio em direção à cidade oposta da qual Deus tinha dado missão para ele. Deus não impediu. Deus não impediu Jonas de sair da cidade. Deus não impede. Deus não coloca um muro impedindo que Jonas vá para a direção onde ele quer. E o que o profeta faz, o que ele faz, estava em desacordo com a vontade de Deus. Isso está em desacordo com a vontade de Deus. Mas Deus não o impediu. Deus não o impediu. Às vezes pastoralmente, a gente fala com as moças, com as meninas, a gente fala com os moços e as meninas sobre a situação na qual às vezes estão flertando com a possibilidade de namorar com uma pessoa que não seja crente. Deus não impede você de se casar com uma pessoa ímpia. Tem tanta gente na igreja, crente, que casou sem considerar o conselho de Deus com pessoas ímpias. Deus não impediu. Deus não criou um muro. Deus não colocou uma estaca. Deus não colocou um paredão para impedir. Deus não colocou isso. Mas uma coisa é certa, você terá que arcar com as consequências. Seja de qualquer que for a natureza da escolha. Deus não impede. Mas as consequências virão. Elas terão que ser experimentadas. Então Jonas faz essas escolhas, vai para essas direções que não tem nada a ver com aquilo que Deus estabeleceu. Mas Deus, na sua bondade, não é que Deus está chancelando a escolha dele. Deus resolve tratá-lo nessa experiência doentia na qual ele se encontra com a provisão. Ok? Em segundo lugar, aprovação. Aprovação. A provisão também é um tipo de provação que Deus vai criando para depois puxar a cortina, do coração de Jonas e revelar para ele como está. Mas veja aí comigo então, o versículo 7 e o versículo de número 8. Diz assim: mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Deus agora usa um segundo instrumento, agora é a provação. Deus vai prová-lo. Deus é especialista em usar meios para tratar o coração do crente. Deus tem um arsenal para tratar o coração do crente, seja qualquer que seja a situação na qual ele está. Primeiro Deus usa a provisão e agora Deus usa a provação. Deus vai prová-lo, Deus vai testá-lo. E os recursos usados pelo Senhor Deus são variados. Deus não tem limitação no que diz respeito aos recursos. E todos os instrumentos que Deus utiliza para cuidar dos seus filhos, dos seus servos, alcançam os propósitos para os quais eles foram designados. Todos eles alcançam o propósito. Deus nunca sai perdendo. Deus sempre chega lá onde Ele quer chegar, onde Ele estabeleceu, naquilo que Ele quer tocar, que Ele quer atingir. E os elementos pedagógicos, como nós podemos olhar aqui, empregados aqui, são recursos visíveis. Jonas está vendo essas coisas acontecerem. E o profeta, ele contempla tudo, ele tem condição. Deus vai colocando diante dele essas cenas, essas ações, que ele vai acompanhando e Deus vai tratando desse coração frustrado, rancoroso, raivoso. Além de Deus fazer pergunta, porque também um outro recurso que Deus gosta de usar é a pergunta. E Deus usa aqui, nesse caso, a planta, no primeiro momento como provisão. Num segundo momento, Deus usa o bichinho e usa um vento para provar Jonas. Sabe por quê? Porque eu disse a vocês na primeira pregação do capítulo 4, porque o conceito de ir ali é estar ardendo, está queimando, no capítulo 4, logo no início, quando ele ficou irado.
né? Então, para uma pessoa que se encontra quente em ira, então Deus manda uma provação também quente, para queimar esses resquícios dos pecados que nos atormentam e que mexem com o nosso coração e que fazem com que nós pequemos contra o Senhor nosso Deus. Deus havia providenciado conforto e o profeta ficou extremamente feliz. Mas agora Deus tira o conforto. E como que o profeta faz? Como que ele fica quando Deus remove o conforto? Ele fica irado. Porque o propósito de Deus é mostrar o que está regendo o coração de Jonas. É mostrar quais são as principais afeições dos amores do coração de Jonas. Ele fica irado, ele pede para si novamente a morte. O que você faz quando Deus retira de você o conforto? O que você faz? Você está indo bem. A situação financeira está ótima. Vai muito bem, obrigado. E de repente Deus resolve diminuir os seus recursos. Como é que você fica? Deus resolve mexer na sua saúde. Você estava confortavelmente, aparentemente muito bem. Deus resolve mexer na sua saúde, mexer na sua condição física. Como é que você fica? Deus resolve tirar aquilo no que você se amparou, se apegou. E se Deus, na sua soberania, resolve mexer isso, resolve sacudir as suas estruturas, como é que você fica? Você fica irado? Você murmura contra Deus? Você fica na defensiva contra Deus? Você fica revoltado contra Deus? Ou você se curva e fala assim: Senhor, seja feita a tua vontade? Eu não compreendo nada do que o Senhor está fazendo, eu não entendo nada do que o Senhor está fazendo, mas uma coisa eu tenho: eu creio que aquilo que o Senhor está fazendo é bom, e o resultado disso será maravilhoso. Isso vai trazer glória para o teu nome, e isso vai me levar à conformação do Senhor Jesus. Ao final de tudo isso, se eu passar por essa jornada em que eu estou sendo queimado pela provação, eu serei mais parecido com o Senhor Jesus. Ou você se revolta contra Deus, se revolta contra a vida. Jonas se revolta contra Deus. Ele se revolta contra a vida, sabe por quê? Porque Deus tira o conforto dele. E ele não se sente bem. É uma tendência nossa de ficarmos assim. A função da provação que Deus realiza é sempre nos levar e acelerar o nosso processo de santificação. Deus está sempre interessado em que nós sejamos mais santos, ainda que isso crie uma situação de muita aflição. Deixado debaixo do sol ardente, o profeta revela o que ainda se encontra alojado no seu coração. Exposto perante o vento quente do Oriente, o profeta mostra que o seu coração ainda arde em ira. Não foi resolvido. Ele sai da cidade, mas ele não deixa a ira no meio do caminho. A ira vai com ele para onde ele foi. Sabe por quê? Porque ele não está resolvido. Seu coração não está tratado ainda. E, queridos, o teste da aprovação desnuda o coração do profeta, mostra a sua idolatria. O teste que Deus usa da aprovação com Jonas vai mostrar que o profeta é um homem egoísta. Às vezes você olha para o espelho e você e eu somos como aquele homem da parábola do Senhor Jesus, o fariseu, em que a gente canta de frente do espelho: quão grande és tu, eu sou bom mesmo. Até que Deus resolve mexer com aqueles aparatos nos quais nós nos sentimos confortáveis, e aí sim vai revelar o quão egoísta nós somos, o quão materialista nós somos, o quão idólatras nós somos, embora com roupagem religiosa, comparecendo a ambiente de culto para servir a Deus, nós ainda não compreendemos e não avançamos, e estamos aprisionados pelas correntes ainda das amarras do nosso próprio pecado. Mas Deus vai testá-lo. Esse homem, a gente olha para o texto e a gente vê perspectivas diferentes.
perspectivas diferentes da dele e das pessoas. No passado, por exemplo, no capítulo 1, os pagãos fizeram de tudo para poupar o profeta Jonas. A solução estava no fato de lançá-lo ao mar, mas eles empreendem esforços porque eles não querem sacrificar Jonas. Mas Jonas, quando ele depara com as pessoas que são ímpias, ele deseja que elas morram. Ele quer que elas morram, que elas sejam destruídas. Os pagãos querem poupá-lo, porque tem uma compreensão minimamente da vida humana, do valor da vida humana. Mas Jonas, quando olha e tem a oportunidade de valorizar a vida humana, ele se porta completamente diferente do caráter do Senhor, seu Deus. A graça que salvou Jonas, que fez com que Jonas fosse poupado, é a mesma graça concedida a um povo desobediente, é a mesma graça que é estendida aos perdidos, mas o profeta não concorda com o que Deus está fazendo com os ímpios. Ele quer que as coisas sejam do seu jeito. As coisas têm que ser do meu jeito. Afinal de contas, eu gastei a minha voz, as minhas cordas vocais, eu preguei, eu fui fiel ao que o Senhor mandou, e agora a minha expectativa é que as pessoas sejam destruídas. E o Senhor está tomando uma outra decisão. Deus então vai descortinar o coração dele para mostrar o que está alojado ali, a podridão do coração. Queridos, às vezes você olha para você mesmo, nós olhamos para nós mesmos. E nós nos gabamos de algumas virtudes, até que Deus use o mecanismo da provação para mostrar que você é muito mal. Que você é muito mal, que você tem um coração doentio, pecaminoso, egoísta, alheio à vontade de Deus tantas vezes. Por que o profeta ele age assim? Por que ele age assim e Deus está decidido a tratá-lo? Deus está tão decidido a tratar Jonas. Deus não quer perder Jonas. Deus não vai perder Jonas. Deus não perde as ovelhas arredias. Mas por que Jonas age assim? Jonas age assim porque ele é um pregador exclusivista, porque ele é um pregador nacionalista. Jonas age assim, sabe por quê? Ele tem uma teologia reducionista, pois ele apenas consegue amar os seus iguais, o seu próprio povo. E se foge da sua tribo, ele não é capaz de amar as outras pessoas que estão fora da sua tribo, que não faz parte do seu métier, do seu convívio, pessoas que têm os valores como ele tem. Então ele olha e fala, esse aqui não tem como ser povo de Deus. Não há espaço para outras pessoas na sua teologia. E Deus está provando o profeta, para mostrar para ele que não é desse jeito, que não é como ele pensa que tem que ser. Deus trata o profeta providenciando conforto para o profeta, para amenizar o seu drama. Deus continua tratando o profeta agora ao enviar um verme, um vento calmoso oriental. Em tudo, Deus trata o profeta, pois quer ensiná-lo profundas lições sobre a vida, sobre pessoas e, sobretudo, sobre o caráter de Deus. E isso nos leva ao terceiro ponto. Primeiro, nós vimos como que Deus trata o crente frustrado, com a provisão. Segundo, nós vimos que ele trata com a provação. E segundo ou terceiro, Deus trata com a perguntação, com pergunta. Acho que não existe esse conceito não, né? Mas vocês estão entendendo. Veja só, o versículo 9 até o 11. Então, perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Finalmente ele respondeu, né? A primeira vez ele não responde, né? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite cresceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então são duas perguntas que Deus usa aqui. Após submetê-lo à aprovação, Deus novamente faz pergunta, porque o profeta ele está fervendo em ira. Ele fica furioso. E de modo semelhante ao que Deus tinha feito, agora Deus pergunta para ele, é razoável essa tua ira?
E de modo que, novamente, ele pede para si a morte. Eu prefiro morrer. É razoável, sim. O Senhor me tirou o meu conforto, então o que é melhor para mim é a morte. Eu quero morrer. Mais uma vez, Deus está questionando o direito de Jonas ficar irado. Né, Jonas, é como se Deus perguntasse para Jonas: Jonas, você acha que tem o direito de estar irado por conta do que eu estou fazendo? Você acha que você tem esse direito? Deus volta a usar esse recurso da pergunta para tratar o coração dele, para levá-lo à reflexão. É como se Deus dissesse: é razoável, Jonas, essa tua ira por conta de algo que você não fez. Você não fez nenhum empreendimento, não há nenhuma fagulha de nada do teu esforço. Deus está perguntando para ele. O que geralmente nós fazemos quando somos perguntados sobre o nosso ponto de vista equivocado? O que nós fazemos? Eu vou dizer, dentro de uma possibilidade, o que acontece comigo e talvez você se assemelha comigo. Quando eu sou perguntado sobre meu ponto de vista equivocado, né, aquilo que eu estava muito aguerrido, apaixonado por aquilo, e alguém me ajuda a pensar me perguntando: Fábio, é isso mesmo? Você acha que é assim mesmo? E aí eu sou levado a refletir. Geralmente, o que acontece comigo? Eu fico cabisbaixo, abaixo a cabeça, com um silêncio, para refletir, para processar, para reavaliar os meus equívocos. Quase sempre isso acontece comigo. Eu penso que com você também, em alguma medida, isso também acontece. Agora, entretanto, quando nós somos perguntados sobre questões que envolvem esse estado, essa condição de ira na qual nós estamos envolvidos, ardendo em ira, por vezes nós tentamos apresentar justificativas por que nós estamos irados, porque a nossa ira tem razão de existir. Você está indo, calculou mal o tempo para chegar no plano piloto, o lugar onde você trabalha, aí você pensou que meia hora bastaria de manhã. E de repente, aquele dia a coisa degringolou, houve um acidente. E aí você quer avançar, e de repente alguém mais apressado do que você, mais afoito do que você, mais impaciente do que você, ele também entra na sua frente, dá uma fechada, e você esbraveja ali dentro do seu carro, com vidro fumê, ninguém vê, mas você está irado. E talvez pode acontecer com alguns de nós, eu não recomendo que você faça isso, né? Talvez na nossa cidade ainda é mais ameno, mas tem alguns lugares aí que se você botar a cabeça para fora e gritar com o cara na sua ira, o cara pode sair de lá, né? Aliás, tem um irmão aqui da igreja que o cara saiu do carro e veio com a ferramenta na direção dele, falou assim: fala de novo o que você falou. Então, aí você quer justificar a sua ira, botando a culpa no trânsito. Não é culpa, o trânsito tem culpa da sua ira. O problema da minha ira é o comportamento do meu cônjuge, o jeito dele falar, o jeito dela falar, o jeito dela se comportar. É por isso que eu estou irado. E a minha ira é razoável, sim. Não, eu estou assim por causa dos meus filhos, estou assim por causa da falta de grana, a grana está curta. Eu estou assim porque não passei no concurso, estou assim porque não estou feliz no meu trabalho. É por isso que eu cheguei irado. O meu chefe, o meu patrão, ele me azucrinou a cabeça, ele cobrou demais, e por isso estou irado. Não, querido. Essas justificativas não têm fundamento, você pode até achar que tem, não tem, é o seu coração. O problema é o nosso coração, a fonte é o nosso coração, é a cisterna que está poluída. Não tem como Jonas amparar a sua justificativa naquela situação. Agora, qual o propósito da pergunta de Deus? O recurso que Deus usa visa levar o profeta a uma reflexão. Jonas, você tem que fazer uma reflexão entre questões que têm valores. Porque todas elas têm algum tipo de valor. Mas qual tem mais valor em detrimento da outra? Planta ou gente? Deus emprega aqui uma analogia na pergunta sobre o valor da vida humana. É isso que Deus está fazendo com que Jonas repense. A proposta é fazer o profeta refletir sobre o valor menor, o valor da planta e o valor da vida humana. O que tem mais valor? Planta ou gente? O que tem mais valor, planta ou gente? E aqui, queridos, a gente tem que pontuar umas coisas aqui sobre essa questão do nosso cuidado, nosso trato com o reino animal e o reino vegetal. Preste atenção nisso aqui, muita atenção. O princípio do cuidado com o reino animal e o reino vegetal encontra-se bem firmado
na doutrina da criação. Quando você lê o capítulo 1 do Gênesis, o capítulo 2, está posto o princípio de que o homem foi criado para representar o Senhor Deus diante de toda a criação e que ele recebe uma missão de cuidar de todo o reino, do reino animal, do reino vegetal. Isso é o princípio. O nosso papel é cuidar da criação de Deus. Faz parte da nossa missão, da nossa mordomia, cuidar da missão de Deus. Deus não revogou essa tarefa. Eu sei que o pecado mexeu com as estruturas e às vezes nós temos uma visão equivocada de como lidar com a criação de Deus. Mas Deus não removeu, Deus não revogou a ordem que nos deu. Mas não devemos, entretanto, inverter a ordem de valor. Animal é animal e ser humano é ser humano. Nós devemos cuidar dos nossos pets, das nossas calopsitas, só para citar alguns. Mas nós não podemos atribuir predicados aos nossos pets como se eles fossem seres humanos. Porque pets são pets, mas eles não são criados à imagem de Deus. Você pode ficar encantado com a criação de Deus, com os mares, com os peixes, com as plantas de modo geral. Mas nada disso carrega em si a imagem de Deus. Só o ser humano carrega a imagem de Deus. Nós devemos cuidar da caatinga, da selva amazônica. Nós devemos cuidar do meio ambiente como um todo. Nós devemos cuidar do meio ambiente como um todo. Mas nós não podemos conferir atributos à criação de Deus ao ser humano. Não se iguala. Não se iguala. É uma inversão de valores. Lá em casa eu cheguei esses dias e Patrícia falou assim: as toalhas do Spike estão sujas. Eu falei, meu Deus, está de brincadeira comigo. Eu nem sabia que eu tinha comprado um jogo de toalhas para o animal e que elas precisam ser lavadas e levado a aquele produto depois do sabão em pó. Como é que é o nome mesmo? Amaciante. Que é isso? Que é isso? Eu temo que em algum momento ele encontra um lugar no nosso sofá para assistir série comigo. E eu temo que talvez ele avance para a suíte e tenha um espaço na cama. Que é isso? Eu sou de um tempo, de um contexto que o pet ficava do lado de fora. Mas hoje não, hoje ele, a gente está almoçando e ele está de olho com aquela cara piedosa, sabe? Assim, como quem diz, salivando. Eu falei, miserável, olha, olhando o meu bife, né? Eu falei com a Patrícia assim, Patrícia, o Spike está envelhecendo, ele está menos inquieto, né? Então, eu acho que daqui a pouco ele está morrendo. Ela falou, não, é 17 anos, ele só tem 3 anos de vida. Eu falei, nossa, ainda tem 14 anos pela frente de vida. Você está rindo, né? E você que tem 2, tem 3, né? Queridos, nós devemos desenvolver uma consciência ecológica. Não é admissível que um crente joga lixo na rua. Nós somos crentes. Nós temos um papel e temos que ter melhor consciência sobre a questão da ecologia, mas nós não podemos valorizar, supervalorizar a criação e desprezar o ser humano. Nós não podemos fazer isso. Lá em Vitória, há um tempo desse, antes de me mudar para cá, um sujeito, um pai de família, que morava no bairro de frente à Baía de Vitória, ele, desempregado, com muitos filhos, pegou a sua tarrafa, desceu para a Baía de Vitória, a fim de pegar alguns peixinhos, aqueles peixes pequenininhos que ficam ali na beira da Baía de Vitória. E aí ele pegou alguns peixinhos e, de repente, chegou às autoridades e o prendeu, porque não era um tempo de pescar. E a lei é seca, não tem essa não. Estou com um filho passando fome, não tem. E, de repente, os telejornais anunciam que aquele homem estava pescando indevidamente, numa época que não podia. Não estou aqui desprezando o valor da lei, mas eu estou dizendo como que ela superdimensiona o valor de criatura em detrimento aos seres humanos. Ele foi preso. Ele não tinha dinheiro para fiança. Um advogado viu a reportagem e resolveu prestar os seus serviços para que ele pudesse sair da prisão. É esse tipo de mundo no qual nós estamos vivendo. É esse tipo de mundo que, de alguma forma, o livro de Jonas já nos faz pensar.
de um homem que olha para a planta porque ela traz algum tipo de benefício, porque tudo isso tem a ver com benefício. O que é isso? O que eu posso ganhar com isso? E o ser humano, eu não sei, porque mexer com gente é trabalhoso, gente dá trabalho, conviver com pessoas não é fácil, é preciso desprendimento de dinheiro, de recursos, de coração, de alma. Então, nós vivemos numa época da supervalorização ecológica, queridos. E nós achamos que está tudo bem, que é assim mesmo. Só que planta não é animal, planta não tem valor de gente, animal não tem valor de gente. Eles são importantes, nós devemos cuidar deles, mas eles não têm o mesmo valor que seres humanos têm. O que nós vemos então, na postura de Jonas, no que diz respeito ao modo como ele olha para a planta e ao modo como Deus quer fazer com que ele veja as pessoas, é que ele tem um comportamento que revela supervalorização de criaturas em detrimento de vidas humanas e falta de amor pelas vidas humanas. Jonas é o cara que não chora pela cidade que está para ser subvertida, ele não chora. Mas Jesus, que é maior do que Jonas, chorou pela cidade, porque ele sabia que dentro da cidade tinha pessoas que precisavam da sua graça, da sua compaixão. Jonas não se importa com as pessoas, não olha com compaixão para a cidade, para as pessoas, mas Jesus olhou com compaixão para a cidade. E Jesus nos chama a olhar para a cidade como ele olhou, não como Jonas olhou. Queridos, nós falamos essa semana sobre a missão da igreja. E eu estou convicto de que nós precisamos realizá-la. Eu pergunto a vocês nessa manhã, e me dirijo aos pregadores do Evangelho que estão aqui comigo nesse auditório. Que igreja prevalecerá na era da inteligência artificial? Que tipo de igreja vai prevalecer? Que tipo de igreja vai prevalecer na era da inteligência artificial? Porque, queridos, o que a IA é capaz de fazer é surpreendente. É surpreendente. Ela é capaz de fazer um sermão muito mais bem elaborado do que qualquer pregador que você conheça, o exímio pregador que você conheça, e fala assim, esse pregador eu admiro. O IA é capaz de elaborar um sermão muito mais bem elaborado, com estrutura. É capaz. Sabe por quê? Porque ele pega todo o armazenamento de informação de cerca de pouco mais de 2000 anos da era cristã, e você pede, então é como um cérebro. Eu estou falando aqui de uma linguagem de leigo, tá, gente? O pessoal da TI aí não me recrimine. Então, veja só, é como você tem um cérebro ali, e dentro desse cérebro está todo esse conjunto de informação de cerca de 2000 anos. E aí você clica lá, dá as instruções, e ele faz a varredura, segundo Orlando, menos de 1 minuto, ele traz o sermão estruturado. Muito mais eloquente, muito mais bem arranjado, com maestria, ele faz. Ele vasculha com rapidez essas informações e realiza o trabalho. Eu temo que isso vai produzir um monte de obreiros preguiçosos, porque eu não estou negando a pesquisa que o recurso dá, mas isso vai produzir um monte de obreiros que não vão mais querer interagir com o texto bíblico, na devocional, de orar. Eu estou falando nessa manhã aqui, eu sou profeta de Deus, mais tarde vocês vão dizer, é verdade. É verdade que o pastor vai ficar nos anais dessa igreja, no acervo dessa igreja, a menos que o conselho peça para pagar. Mas se não pedir, você vai ver, ele falou isso no último domingo de junho de 2025, de manhã. Os obreiros vão ficar preguiçosos, não vão mais lutar com o texto bíblico, em oração, de reconhecer limitação, porque tem um instrumento que vai fazer o serviço. Mas sabe qual é o pregador que vai continuar sendo ouvido e a igreja que continuará sendo relevante? É aquela que será capaz de amar gente. Porque a IA não é capaz de amar gente. Ela não é capaz de ir para a porta e se condoer com os ouvintes da palavra de Deus. Eu sou capaz de ir lá te abraçar, olhar nos seus olhos, e você vê a minha fragilidade, você vê meu abatimento, as minhas rugas, as minhas olheiras de lutar com o texto pelas madrugadas, para trazer alimento para o povo. Eu sou capaz, os pregadores são capazes de abraçá-los e de amá-los. A igreja é capaz de amar as pessoas na sociedade corrompida, mas esses mecanismos não são, queridos. Se nós abrirmos mão de olhar para as pessoas como Deus olha, como o Senhor Jesus olha, nós perderemos a relevância de ser igreja. Quantos aqui estão me entendendo nessa manhã, pelo amor de Deus? O profeta está chateado. O
por conta de uma planta que não lhe custou nada, mas ele é incapaz de amar as pessoas que Deus criou segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele fica irado por causa daquilo que não lhe custou nada, mas ele não é capaz de chorar, de amar as pessoas que estão dentro daquela cidade. Deus, todavia, tem tanto direito de eliminar a planta, porque ele é dono de tanto de uma coisa quanto de outra. Então ele pode fazer também graciosamente com aqueles que a gente olha que aparentemente não são dignas de manifestar a sua graça. É preciso mudar de perspectiva, nós precisamos mudar de perspectiva. Nós precisamos mudar de percepção, pois só então nós entenderemos o coração de Deus. Nós precisamos mudar essa percepção, esse jeito de olhar para as pessoas, porque só então nós conseguiremos olhar para as pessoas da perspectiva de Deus. Do outro modo, nós não conseguiremos. O que é que nós sabemos sobre as cidades? Nós sabemos que dentro das cidades existem as mazelas humanas, as atrocidades são terríveis que acontecem dentro das cidades. Acontecem também coisas que você fica assim, meu Deus, que é isso? Mas também dentro da cidade existem as pessoas que precisam da compaixão e da graça de Deus. O livro de Jonas, ele termina com Deus falando, ele começa com Deus falando e termina com Deus falando. E a grande lição do livro de Jonas é o seguinte: a salvação de Deus é para todas as nações. O evangelho é para ser pregado para todas as pessoas, indistintamente. Deve ser pregado para as pessoas de perto e também para as pessoas de longe. O que que Deus vê numa grande cidade? O que que vemos numa grande cidade? Deus olha de um jeito. Como é que nós vemos as grandes cidades? O que que nós vemos quando nós olhamos para a nossa cidade? Apenas a arquitetura? O trabalho de Niemeyer? Uau! É isso que a gente vê? A gente não consegue mais contabilizar, ou melhor dizendo, a gente não consegue mais enxergar gente que sofre, gente que se angustia, gente que enfrenta as mazelas oriundas do pecado. O que que nós precisamos olhar para a cidade onde Deus nos colocou? Como é que Deus vê e como é que nós vemos essas pessoas na cidade? Sabe quais as grandes perguntas que nós precisamos fazer? Primeiro, o que estamos fazendo para evangelizar o mundo? O que a IPG2 está fazendo para cooperar na evangelização do mundo? O que você está fazendo para cooperar na evangelização do mundo? Qual é a contribuição que você tem dado? Segundo, como temos visto as pessoas que estão ao nosso redor? Como que você vê o seu vizinho que precisa da graça de Deus? Como é que você vê? Jonas está com raiva porque Deus decidiu poupar um povo. E isso chateia ele. Deus decidiu poupar um povo que creu e que se arrependeu. Mas sabe de uma coisa? Jonas foi enviado para pregar numa cidade. Ele não ama a cidade. E ele, inclusive, é poupado por um povo que ele julga que é um povo violento, que poderia, talvez, atentar contra a vida dele. Mas sabe o que acontece? Mais tarde, séculos depois, Deus envia Jesus. E ele não será poupado por um povo. Ele será morto por um povo. Mas mesmo sabendo que ele seria morto por um povo, ele não deixou de amar aquele povo. Ele se entregou por aquele povo. Ele doou a sua vida para salvar um povo. Deus entregou o seu Filho bendito para salvar um povo rebelde, que sou eu, que sou você, que somos nós e que tem tantos outros que ainda não ouviram o Evangelho. Jesus é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Jonas. E queridos, o livro termina com um suspense. O livro termina sem resposta. Eu penso que nós gostaríamos, pelo menos eu gostaria de saber sobre a resposta de Jonas. É ele mesmo que está escrevendo. É de seu próprio punho os detalhes, só ele conhece os detalhes. Mas não tem uma resposta. Termina o livro com a pergunta de Deus. Sabe para quê? Penso eu, concordo com alguns autores. Para que você também que se vê em alguma medida semelhante a Jonas, para que você possa responder. E eu lhe pergunto, qual será a tua resposta? Deus está perguntando, o que tem mais valor para você? A criação ou gente? Você consegue ver o coração de Deus? Sabe por quê? Porque Jesus é a revelação concreta do coração de Deus.
Ele compreendeu o coração de Deus e ele é a expressão exata do coração de Deus. Qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta? Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã.